Para completar no São Paulo, quem deve ser vendido primeiro? Já Edinaldo Rodrigues corre novo risco de deixar a presidência da CBF. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a CBF, que também pode ter seu presidente impedido de continuar. Tudo por causa de uma assinatura do Coronel Nunes, que já foi presidente da entidade anteriormente ao Edinaldo. Acontece que uma perícia apontou que a assinatura do Coronel Nunes foi falsificada. Essa assinatura constaria num documento de acordo que garantiu a eleição do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Importante registrar essa informação de bastidor importante, que o Coronel Nunes tem sofrido com demência. Já faz 4 anos que ele sofre com perda de memória, com incapacidade de tomar decisões, até por isso ele foi afastado de todos os seus cargos ligados ao futebol. E em meio a esse processo, houve a necessidade da assinatura do Coronel Nunes para apontar o Edinaldo Rodrigues como candidato à presidência na CBF. Acontece que foram fazer a perícia em relação à assinatura e constataram, de acordo com essa perícia, que a assinatura não é do Coronel Nunes, o que coloca em risco a presença do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Só para completar, importante registrar que Gilmar Mendes, ministro do Superior Tribunal Federal, alguém super importante na manutenção do Edinaldo como presidente da CBF, parece ter abandonado o Edinaldo. Isso se dá por alguns motivos, entre eles o fato de o Gilmar ter ficado incomodado com toda a exposição das extravagâncias e gastos da CBF com os seus pares. Gilmar também não gostou do fato de 3 pessoas que ele indicou para comporem a chapa dos vice-presidentes do Edinaldo na reeleição recentemente conquistada, não terem sido incluídos. Somente um desses 3 faz parte da nova chapa de vice-presidentes da entidade. Mas, Nicola, o que eu tenho a ver com essa história? Na teoria, nada. Mas, na prática, a possibilidade de o Edinaldo sair ou cair na CBF talvez interferisse outra vez na negociação com Carlo Ancelotti, o técnico italiano do Real Madrid, que já voltou atrás algum tempo atrás, por conta da instabilidade do presidente, pode, no momento em que está saindo do Real Madrid, desistir outra vez de assumir a CBF por conta desse problema. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o Tricolor venderá? Importante registrar que o Júlio Casares, presidente do Tricolor, deu uma entrevista à TNT Esportes admitindo a necessidade de pelo menos uma boa venda na metade do ano. A frase do presidente foi, abre aspas, o São Paulo precisa vender como regra. Se vai ser A, B ou C, depende. Depende do mercado, do preço e da oferta. O Pablo Maia era há bastante tempo a grande bola da vez como uma transferência importante. Mas o Pablo vem de lesão, deve ficar à disposição para ganhar alguns minutos contra o Alianza Lima e não dá para imaginar que esse período de ausência possa lhe garantir ofertas. A tendência é que o São Paulo, para negociar um jogador, precise se desfazer de um dos atletas recém-promovidos da base. Rian Francisco, Ferreira, o Lucas Ferreira e o Alves, o Matheus Alves. E aí até conversando com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, eu recebi uma informação importante. Essa pessoa imagina que o primeiro a se transferir será o Matheus Alves, meio atacante que chegou a viver bons momentos com a camisa do São Paulo nos últimos dias, e essa impressão que o São Paulo tem em relação ao Matheus Alves se dá pelo fato dele ser representado pelo Juliano Bertolucci, um dos empresários com portas abertas em praticamente todos os clubes do futebol europeu. Então, existe essa impressão do São Paulo de que o Matheus Alves será o primeiro a receber proposta. Também surgiram especulações de que o Rian Francisco estaria recebendo uma oferta do Lyon, não chegou nada, conversei com o empresário dele antes de gravar esse vídeo. Também especularam que o Ferreira estava na mira do Leverkusen. Entrei em contato com o representante do Ferreira e não há absolutamente nada. Preciso falar agora sobre Antony, o ex-jogador do São Paulo, que ainda pertence ao Manchester United, está deitando e rolando com a camisa do Betis. Foi dele o gol da vitória por 2-1 nesse final de semana contra o Espanhol, que mantém o time vivo na briga por vaga na Champions League via Campeonato Espanhol. No meio de semana, na semifinal da Conference League, ele havia marcado um dos 2 gols na vitória por 2-1 contra a Fiorentina, que permite ao Betis sonhar até com o título de uma competição internacional.
Desde que foi contratado, o Antony tem 7 gols e 5 assistências em 20 partidas. E aí eu queria destacar o aproveitamento do time com ele e sem ele. Antes de ser contratado, o Betis tinha 53% dos pontos. Desde a chegada do brasileiro, 71% de aproveitamento. E para tristeza do torcedor do Betis, ao que parece não será viável sua permanência por causa do custo. O Atlético de Madrid é uma das possibilidades. Boa noite, Nicolau. O São Paulo vai contratar um centroavante? Silmar, eu perguntei isso pro Júlio Casares na sexta-feira. E até indaguei sobre um jogador em específico, o Brenner, que foi revelado no São Paulo, e vocês pediram para eu questionar aqui, né? A resposta que eu tive do Júlio Casares é que o nome do Brenner não foi discutido e que os caras vão insistir no André Silva e também no Ian Francisco. Eu nem descarto que na metade do ano eles pensem na contratação de algum jogador, mas para agora não, até porque todos os jogadores que foram oferecidos não causaram grande impressão, tá? Ninguém mexeu com o imaginário de São Paulo. E aí vale a lembrança de que nesse momento só podem ser contratados jogadores desempregados. Boa noite, Nicolau. E a situação do Thiago Mendes no São Paulo? O Paulinho deu uma bela esfriada. Não sei se é uma estratégia das duas partes, mas a última vez que eu conversei com o Pitombeira na semana passada, o Pitombeira me respondeu que só tomaria uma decisão a respeito do Thiago Mendes assim que o mercado brasileiro abrisse. Então os caras vão esperar a metade do ano para entender que tipo de operação pode aparecer. O que eu sei é que no Galo ele não vai. Para o Galo ele não vai, porque o Cuca entende que ele não tem a capacidade física necessária. O Cuca quer um volante com mais intensidade, tá? Alguns dizem que a cláusula do Marcos Antônio é de 30 jogos, outros que é de 50% dos jogos. Pode checar, Leonardo, o que o São Paulo divulgou quando da contratação dele era de 50%, não, de 50 não, de 30 jogos, tá? 30 jogos, mas eu vou dar uma checada, vou até printar essa mensagem aqui, ó, vou repassar para uma fonte do próprio Departamento de Futebol do São Paulo. 30 jogos, só que cada jogo contabilizado, ele precisa ter atuado por pelo menos 45 minutos. Então não basta, por exemplo, entrou faltando 20 para acabar, não conta. Só conta se ele fizer mais do que 45 minutos. Boa noite. O senhor vai bem? Com essa... Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma resposta também já conto para vocês. Boa noite, Nicola. Procura saber sobre a renovação do Lucas Ferreira e do Alan Franco. Ou a diretoria vai esperar um time tirar o Lucas Ferreira? Ia ser uma vergonha, porque o Alan Franco ainda não renovou. Deixa só essa pessoa de São Paulo responder sobre a questão qual que era a questão? Do Marcos Antônio, e eu já mando essa pergunta, tá? Sobre o Lucas Ferreira eu posso responder, porque hoje à tarde, por coincidência, eu estava conversando sobre o tema. A renovação está praticamente acertada, tá? Eu tinha chamado essa pessoa para perguntar se de fato o Bayer Leverkusen procurou para falar sobre o tema, e a resposta foi não tem nada de Bayer Leverkusen. Houve uma consulta do Cruzeiro ao staff do jogador para saber o negócio da multa, mas o São Paulo se apressou e tem uma renovação praticamente encaminhada. Eu falei, mas por que está demorando tanto? A pessoa estava lembrando que na semana passada foi feriado, os empresários viajaram, precisam se reunir também com a família, e eles vão sentar à mesa possivelmente nessa semana para acertar todos os detalhes e definir a prorrogação do contrato com um aumento salarial. E esse aumento que é importante, porque hoje, como o Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês, a multa nacional dele é de 40 milhões de reais. E a ideia do São Paulo é aumentar o salário para 80 mil reais por mês, 100 mil reais no ano seguinte, 120 mil reais por mês no terceiro ano. Dessa maneira, o São Paulo fica livre do risco de perder o atleta, tá? Deixa só eu receber a resposta aqui sobre o Marcos Antônio, que eu já emplaco essa pergunta também sobre o futuro do Alan Franco, tá? O Alan Franco é uma situação preocupante à medida em que o contrato dele se encerra em dezembro, tá? E é bom jogador, muito bom jogador. E é uma renovação difícil, que já foi, voltou, e que não fecha, né? O Marcos Oliveira, boa noite, Nicola. O que você acha que com essa dívida de quase 1 bilhão, o São Paulo, será que vem contratação nessa janela? Marcos, o São Paulo tem hoje um superintendente que está super envolvido, especialmente na parte financeira, de financiamento, do FDIC, da operação com o Marinax. O nome desse cara é Márcio Carlomagno, e ele deu uma entrevista longa, algum tempo atrás,
pro Arnaldo e pro Tironi, na oportunidade, o Márcio deixou bem claro que o São Paulo só vai poder fazer contratações importantes na metade do ano que vem. Isso se ele cumprir a risca tudo que está estabelecido no orçamento. Então, janela da metade desse ano e a janela de janeiro do ano que vem serão janelas fracas, de pouco investimento. Janela fraca talvez seja uma maneira equivocada de responder, porque às vezes você não tem dinheiro, mas você consegue fazer janelas boas. São Paulo, por exemplo, foi no começo do ano e contratou 4 jogadores sem gastar. O Oscar, os 3 laterais, né? O Cedric, o Enzo e o Wendel. Certamente melhorou o time. Mas a verdade é que não vai haver grana para grandes investimentos até a metade do ano que vem. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Então, já chega aqui deixando aquela opinião marota para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Valeu? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.